vamos iniciar a aula. Antes, agradecendo, é claro, a PUC pela oportunidade. Eu agradeço muito a PUC pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, nesse horário nobre, às terças-feiras, 19 horas agora, existe um horário nobre na internet, que é o horário das lives, e o horário das lives educacionais. Então vocês podem perceber que toda terça-feira, às 19 horas, a PUC promove lives sensacionais com conteúdo ímpar, conteúdo inédito, conteúdo muito edificante. Então é uma honra estar aqui, uma honra. Eu sou Flávio Muniz, professor do MBA em Marketing, Branding e Growth da PUC RS Online. Eu sou Flávio Muniz, também especialista em marketing digital, referência na busca do Google. Se você vai lá no Google, se você dá um Google especialista em marketing digital, não façam isso agora, deixa para fazer depois da live, você me acha lá no topo. Flávio, como você chegou no topo do Google? Pagando anúncio? Não. Cheguei no topo do Google através do marketing de conteúdo. E é o assunto que nós trataremos aqui hoje. Então, eu agradeço a Bianca da PUC, que me recebeu com todo carinho, a reitoria da PUC, a todas as pessoas que estão envolvidas em levar o conhecimento. Muito obrigado. E é uma honra fazer parte do MBA em Marketing, Branding e Growth da PUC, no qual eu sou professor e mega indico esse curso porque nós temos grandes dinossauros, grandes mitos do marketing e da comunicação. Para vocês terem uma ideia, nesse curso nós temos Philip Kotler. Eu sou profissional de marketing e aprendi tudo com Philip Kotler. Marketing 1, 2, 3, 4.0 com o mestre Philip Kotler. Tem também Daniel Kahneman, que é o autor do livro Rápido e Devagar, que inclusive eu coloquei nas referências dessa aula que nós vamos ministrar hoje. Essa aula tem Daniel Kahneman como referência. Mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá. E eu tenho um card aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e peço que vocês... Vamos ver se o card ficou bom. Olha só. Nossa, eu me sinto ministrando uma palestra agora. E eu começo tudo falando de mudanças. Mudanças. Sempre vivemos tempo de mudanças. Nós achamos que a mudança ela só ocorre agora no momento de pandemia. Estamos em tempos de insegurança, em tempos que temos muita insegurança e medo do futuro. Mas se nós voltarmos a pelo menos 50, 60 anos atrás, os nossos avós, eles passaram por mudanças muito mais impactantes do que essa que nós vivemos hoje, porque eles não tinham o que nós temos hoje, o conteúdo. Eles não tinham redes sociais, eles não tinham internet, eles não tinham nenhum tipo de comunicação que que traria essa notícia fresca para que eles absorvessem algum tipo de conteúdo. Pensa no seu avô, pensa na sua avó. Os meus avós, eles viveram no momento onde existiam duas potências mundiais, que são essas duas aqui, ó. São essas duas potências. E essas duas potências, elas brigavam por três coisas. Elas brigavam pelo domínio da tecnologia, pelo domínio financeiro e pelo domínio militar do mundo. Quando a gente fala em domínio da tecnologia, isso era um dado depois da Segunda Guerra Mundial. A antiga União Soviética, a atual Rússia, ela queria dominar o mundo e os Estados Unidos também. Então existia essa disputa, essa guerra fria entre essas duas potências. E como era a comunicação lá atrás? Como era a comunicação? Existiam algumas formas de comunicação. Mídia de massa, televisão, rádio, telégrafo, sem dizer as cartas. Então, as pessoas se comunicavam através de televisão, a mídia de massa mais popular há 70, 60 anos atrás. E aí, o que aconteceu?
Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas entendiam que a Rússia poderia bombardear os Estados Unidos e os Estados Unidos poderiam bombardear a Rússia. E aí o que aconteceu, gente? Aconteceu um fato muito, muito, muito importante nesse momento, que era a corrida espacial. A corrida espacial, ela não veio por conta, quem vai chegar na Lua primeiro? Não, a corrida espacial ela veio através do medo. O medo foi o motivador da corrida espacial. Por quê? Porque as bombas, elas não poderiam atravessar o Oceano Atlântico e chegar na Rússia nem nos Estados Unidos. Elas teriam que ultrapassar o espaço, a estratosfera, para aí sim bombardear o inimigo. Mas Flávio, que loucura, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte pensamento. Lá, naquele momento, quando a gente fala em conteúdo, a única mídia de massa era a televisão e o rádio. Então, nós tínhamos um estereótipo de poucos produtos. Se vocês lembrarem da Revolução Industrial, Henry Ford fez um carro só, o Ford preto. E ele tinha apenas aquele carro. Era só o que ele tinha. Então, logo, o produto era o rei. Não interessava se o cliente estava insatisfeito, se o cliente estava satisfeito, se ele gostou do carro preto, não tinha outro. Era apenas esse conteúdo. Então, apenas esse produto que era embalado em forma de conteúdo para as mídias de massa. E aí, a guerra, essa questão de bombardeio, ela também era um fato muito forte na cultura daquela época. Porque, pensem só, as crianças nas escolas, elas faziam treinamento antibomba. Elas se escondiam embaixo da carteira, esperando qualquer momento que seriam atacadas. E, olha só que interessante, fazendo um paralelo com o conteúdo de hoje. Lá atrás, como o produto era o rei, como as pessoas elas não se importavam, simplesmente as empresas, elas não tinham o viés de empresas. Era eu sou o produto, eu sou a empresa, então eu divulgo aquilo que eu tenho, da forma que eu tenho e como eu posso. Então as pessoas elas não pensavam como um mecanismo de busca. Isso não acontecia. A informação ela era jogada de forma maciça e simplesmente assim. Mas isso vai começar a melhorar a partir de um momento. Olha só esse card, gente. Olha só esse card, que demais. Isso, aí a gente começa a falar de uma segunda etapa, que é simplesmente a disputa pelo espaço. Quem chegaria primeiro no espaço e não na Lua? Porque ambas as potências, Rússia, União Soviética na época e Estados Unidos, eles queriam alcançar esse feito. E aí, o que aconteceu? A Rússia, a União Soviética, ela mandou para o espaço o primeiro satélite. Colocou o primeiro satélite em órbita. E aí, apavorou o mundo inteiro. O mundo inteiro ficou chocado com esse feito da Rússia. E não só isso. Além disso, eles colocaram o primeiro satélite, eles mandaram o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin, e mandaram a primeira mulher para o espaço. O mundo ficou apavorado. O mundo inteiro, não só os Estados Unidos, achavam que a Rússia, a antiga União Soviética, bombardearia tudo a qualquer momento, porque ela já tinha dado um passo à frente. Ela já tinha conquistado o monitoramento do espaço. E olha que interessante, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei no seguinte: monitoramento do espaço. E aí, quando a gente fala em monitoramento do espaço, vocês já perceberam que nós, hoje, aqui, em pleno século XXI, no ano de 2020, também estamos sendo monitorados? Essa era uma busca lá de trás, a busca por monitorar o espaço. Quem tivesse um satélite em órbita monitoraria o inimigo e poderia lançar bombas em cima dele. Agora presta atenção, olha só. Ontem mesmo, eu estava aqui no sofá de casa com a minha esposa assistindo o YouTube. Tava lá passando o canal do YouTube. De repente eu falei para ela assim: amor, vamos fazer um café? Só de eu mencionar vamos fazer um café, em questão de segundos, a propaganda do YouTube era o menino Ney, o menino Neymar, com a caneca do Café Pilão.
eu fiquei espantadíssimo, porque eu pensei assim, eu não digitei nada, eu não falei nada no celular, eu simplesmente falei e a Smart TV me trouxe uma propaganda, me impactou. Será que os dispositivos móveis estão nos monitorando? Será que eles estão nos ouvindo? Quem já percebeu isso acontecendo? Digita eu aqui nos comentários. Quem já se sentiu invadido, monitorado, espionado pela tecnologia? Digita eu aqui nos comentários. Então, o que eu percebi? Eu comecei a pesquisar. Pesquisei no Google, pesquisei no Facebook e aí comecei a entender que tanto o senhor Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, quanto os meninos do Google, Sergey Brin e Larry Page, eles negam veementemente a questão da espionagem. Mas é fato que estão nos entregando publicidade através da televisão, do smartphone, do tablet. Por quê? Prestem atenção. Quem tem o celular da Apple com o iOS, o iPhone, tem a Siri. Quando você fala lá, Siri, me procura o endereço, ela te acha. Quem tem o notebook da Lenovo também tem a Cortana. Isso quer dizer o quê? Os dispositivos de microfone estão ligados o tempo todo. Então, sim, as empresas de tecnologia nos impactam com publicidade. Com publicidade o tempo todo. É só você falar alguma coisa, como eu falei do café, e aí apareceu lá o menino Neymar com a sua caneca de café pilão. Então, logo aqui, olha, na corrida espacial, era o início, isso, gente, há 50 anos atrás. A Rússia e os Estados Unidos, a antiga União Soviética, buscavam o quê? Monitorar, já lá atrás, buscavam monitorar o planeta através de informação, através de conteúdo, através de satélites. Então, aonde eu quero chegar em relação ao espaço? 3 pontos. Eles queriam dominar não só a parte financeira, o mundo, mas eles queriam dominar o conhecimento. Eles queriam dominar e ter essa questão da autoridade tecnológica, além de espionar, além de buscar essa questão. Mas em 1968, me corrijam se eu estiver errado, os Estados Unidos lança Apollo para o espaço e Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, a andar na Lua, e foi assistido por cerca de 500 milhões de pessoas através da televisão, ainda em boa parte das casas, preto e branca, televisões preto e branca, transmitiram o Neil Armstrong dizer aquelas brilhantes palavras que eu amo tanto: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. O homem pisou na Lua e aí a corrida espacial ela deu uma esfriada no ímpeto dos soviéticos. Os soviéticos, eles se acalmaram, o mundo ficou num frenesi, era um grande carnaval. Imagina só, o homem, ele pisou na Lua, e aí os Estados Unidos se consolidaram como grande potência. É claro que eu estou narrando esses fatos de forma muito metafórica, não estou entrando em detalhes políticos, em detalhes de guerra, em detalhes econômicos. Eu estou contando a história relacionada ao marketing de conteúdo, principalmente. Mas como? Por que os Estados Unidos chegaram à frente da Rússia no objetivo, que era colocar um homem na Lua, andando na Lua? Antes de falar sobre isso, eu gostaria que vocês enviassem aviãozinhos aqui, quem chegou agora, tem esse aviãozinho, chama seus amigos aqui, que eu vou dar muitas dicas sobre marketing de conteúdo até o final dessa aula, dessa live. Aqui, ó, você pode mandar para todo mundo para assistir, e no final dessa live eu preparei um conteúdo extra para vocês, o que eu chamo de transmídia. Se vocês estão gostando, vocês vão gostar muito mais do final, porque eu preparei um conteúdo exclusivo para PUC, um conteúdo transmídia. Então,
como os Estados Unidos chegaram na Lua à frente da União Soviética, que já tinha grandes feitos, a primeira mulher, o primeiro satélite, o primeiro astronauta, Yuri Gagarin em órbita. Como? Simplesmente através de um método simples. Alguém aqui já deve ter lido o livro The Outliers, que conta que para você se tornar um especialista em tudo, você precisa de 10 mil horas de prática, de treino. Eu trago a vocês um livro que faz referência com a NASA, que é o órgão governamental americano que lança foguetes para o espaço. E esse livro fala de um método que chama As Primeiras 20 Horas. As Primeiras 20 Horas. É um livro do Josh Kaufman, que ensina como nós, seres humanos, mortais, não astronautas, seres humanos, conseguimos conquistar qualquer tipo de habilidade em apenas 20 horas. 20 horas. Se você aplica essa metodologia, você consegue aprender a falar inglês, você consegue andar de bicicleta, você consegue posicionar um site no topo do Google, você consegue virar autoridade numa rede social, você consegue andar no globo da morte com uma motocicleta fazendo malabares de fogo em apenas 20 horas. É um método, segundo Josh Kaufman, o autor do livro, e foi assim que os americanos venceram os soviéticos. Eles não desistiram. O segredo do marketing de conteúdo é que você tenha persistência. Existe uma grande praga nos mundos de hoje que se chama imediatismo. Imediatismo é quando você requer resultados do dia para a noite. No marketing digital, no marketing de conteúdo, em um relacionamento, não é possível ter resultados do dia para a noite. Tudo é feito através de teste A, B e tentativa e erro. Foi o que os Estados Unidos passaram até vencer a Rússia e levar o primeiro homem ao espaço. Eles erraram muito, mas eles persistiram porque eles tinham um plano, eles tinham um método. E esse método eu apresento para vocês, é um método super fácil e eu pratico ele principalmente no marketing de conteúdo quando eu quero posicionar um site no topo do Google. Eu falei para vocês no começo da palestra que eu sou Flávio Muniz, especialista em marketing digital, referência na busca do Google. Como? Eu coloquei o meu site pessoal no topo do Google para especialista em marketing digital. Flávio, como você fez isso? Com marketing de conteúdo. Como funciona o marketing de conteúdo? Da mesma forma que os astronautas chegaram na Lua. Eles simplesmente trabalharam incessantemente uma regra que chama as primeiras 20 horas, que é trabalhar todos os dias por 45 minutos, todos os dias durante um mês inteiro. Você quer alcançar uma nova habilidade, você quer alcançar um novo hobby, que é aprender a surfar. Você tem que colocar em prática essa técnica. E eu vou deixar nas referências bibliográficas o livro do Josh Kaufman, que é um livro em inglês, The First 20 Hours, As Primeiras 20 Horas, que ensina como vocês vão colocar um site no Google, como vocês vão aprender a perder o medo de falar em público, tudo isso. Mas também vou trazer uma dica de um podcast que tem o mesmo nome, As Primeiras 20 Horas, que se chama Resumo Cast. E aí também vai estar nas referências bibliográficas, que vocês vão aprender a incorporar esse hábito, esse método, para que vocês apliquem e tenham sucesso. Sucesso em relação ao que vocês querem desempenhar. Como foi o homem na Lua? Tentativa e erro, só que os Estados Unidos se saíram vencedores. Por quê? Porque eles não desistiram. Existia uma grande questão em relação à morte do presidente Kennedy. Quando John Kennedy foi assassinado, ele era um grande apoiador do programa espacial americano. Ele era o homem que apoiava o programa espacial. E quando ele levou um tiro, o programa espacial ele foi muito questionado. As pessoas perguntavam, por que nós temos que gastar bilhões para levar o homem no espaço, sendo que tem problemas como saúde, segurança, educação aqui na Terra? Então,
eles tiveram que persistir. Pensem só, quantas adversidades nós não passamos no dia a dia. Estamos vivendo um tempo de mudança. Eu contei aqui 2 tempos de mudança que trouxeram os nossos avós, os nossos pais agora. Certamente os seus pais viram o homem pisando na lua ou eram pequenininhos. Então, tempos de mudança existem a todos os momentos. Mas, se a gente busca no passado algumas referências, nós podemos aplicar o marketing de conteúdo, a inspiração referente às redes sociais. Então, é o seguinte, prestem atenção. Depois que o homem chegou na Lua, existiu uma grande euforia e aí eu vou viajar para os tempos daqui. Prestem atenção nessa roupa de astronauta. Lembra muito um Teletubby, né? Lembra muito um Teletubby, porque é uma roupa totalmente antiga, né? É uma roupa antiga. Agora eu quero que vocês vejam essa roupa de astronauta aqui. Olha só esse traje de astronauta. Olha só que diferente. Prestem atenção. Opa, vocês viram? Eu vou deixar ele alto para que vocês vejam melhor. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Essa roupa, esse traje, levou no dia 20 de março, a primeira expedição espacial privada do mundo. Flávio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, pela primeira vez na história da humanidade, uma empresa privada chamada SpaceX levou 2 astronautas para o espaço. É uma empresa apoiada pela NASA que tem como seu CEO, seu diretor, o quase trilionário Elon Musk. Elon Musk, muitos de vocês já ouviram falar, ele é um cara que busca 3 coisas. Ele busca o domínio da tecnologia, o domínio financeiro, ele busca ser um trilionário e também busca uma autoridade nunca vista antes na Terra. Ele pretende levar o homem a Marte até 2050, ele pretende colonizar Marte. Aí é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de 2020, a gente fala que o marketing de conteúdo ele está totalmente alinhado com isso. Porque se a gente pensar que a Rússia e os Estados Unidos lá atrás, eles brigavam simplesmente por um território dentro da mídia de massa, e aí eles buscaram por monitorar a Terra, como nós estamos sendo monitorados hoje, através das redes sociais, do Google, tudo isso veio desencadeando até aqui. Só que diferente de lá de trás, onde o produto era o rei, hoje, quem é o rei é o cliente. O cliente ele é muito mais exigente, ele busca muito mais informações, ele busca muito mais detalhes antes de comprar qualquer tipo de coisa. Prestem atenção, essa semana, sábado, é aniversário da minha esposa. E aí eu tô pesquisando o presente. Antes de pesquisar o presente, eu vou no YouTube, eu vou no Reclame Aqui, ver se a loja é boa. Eu vou ver dentro das lojas, eu vou ver os reviews do produto, vou ver se o produto é bom, se falam bem do produto, antes de tomar minha decisão. Logo, o consumidor, nós consumidores, nos tornamos muito mais exigentes. E aí, não adianta a gente falar em comunicação, não adianta falarmos de comunicação apenas através de vendas. Sabe por quê? Porque estamos passando em outro tempo de mudança. Tivemos 2 já, que eu contei, tivemos centenas, mas esses me impactaram muito e eu gostaria de trazer esse link em relação ao espaço, porque vocês lembram daquela roupa de astronauta totalmente antiga, com aquele capacetão redondo, e agora vocês veem essa roupa de astronauta parecida com um super-herói. E é realmente total um super-herói, porque o mesmo designer que fez a roupa dos Avengers, do Batman, Cavaleiro das Trevas, dos X-Men, foi o mesmo cara que produziu
a roupa dos astronautas da SpaceX, da Dragon Crew, que levou a primeira expedição privada para o espaço, para a Estação Espacial Internacional. Então, o conteúdo ele está totalmente conectado. Pensem só, eles não pensaram apenas em enviar os astronautas com qualquer tipo de roupa. Eles pensaram nos detalhes. Eles pensaram em trazer conteúdo e viralizar esse conteúdo, utilizar eles em redes sociais através do boca a boca que chegaria através do design. Então, era muito mais interessante vestir os astronautas como super-heróis do que simplesmente lançar com uma roupa qualquer. Então, eles vieram, o figurinista José Fernandes é o cara que fez esse intercâmbio de conteúdo e colocou a questão da roupa dos astronautas parecida com roupas de heróis, para trazer esse sentimento de aproximação. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela Marvel, pela DC, eu adoro o Homem de Ferro, o Capitão América, e quando eu li essa matéria e fui buscar as referências do passado, eu percebi que era uma coisa muito impactante. O marketing de conteúdo está exposto na nossa cara o tempo todo. O marketing de conteúdo, ele é praticamente um tapa na cara com luva de pluma, porque você é impactado o tempo todo, só que de forma sutil. Eu não preciso fazer um jabá simplesmente e falar, olha, se inscreva no meu curso, participe da minha palestra, se inscreva no MBA. Eu trabalho o marketing de conteúdo através de histórias, através de conexões afetivas, de conexões que impactem a audiência, sem falar que eu tenha que vender algo, entende? Eu não preciso forçar uma venda. E aí a gente chega nessa grande história. Dizem que o dono da SpaceX, eu vou deixar a roupa dos astronautas aqui que eu acho ela mais pertinente, dizem que o dono da SpaceX, o Elon Musk, ele tem como antagonista Jeff Bezos. Jeff Bezos é o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo. E eles têm uma briga muito forte. O Elon Musk, ele é dono da empresa SpaceX que levou o homem para a Lua. E ele trava uma batalha muito dura com o dono da maior empresa de conteúdo do mundo, que é a Amazon. Que, por sinal, tem um serviço maravilhoso, um atendimento impecável. O dia desses tive problema com a questão de estorno. Em questões de minutos, eu fui super bem atendido em todos os canais. A questão do multicanal, atendimento via multicanal é muito importante. Mas o que eu gostaria de deixar claro em relação a essa história é que existem muitos momentos na história. Mas existem também muitos empreendedores e empresários que pensam na comunicação como pensavam, como tinham a comunicação lá atrás, no tempo da Revolução Industrial, do Fordismo, onde só tinha um produto. E agora nós temos centenas de milhares de opções de escolha. Se você não cria conteúdo de qualidade, não cria conteúdo que impacte o seu cliente de forma diferente, você simplesmente vai para uma caixa de esquecimento. Por quê? Porque nós vivemos uma era de overdose de informação. Temos informação em todos os lugares. Não sabemos qual notícia é uma notícia verídica, qual notícia nos traz segurança. Recebemos propaganda no YouTube, recebemos propaganda no Google, recebemos e-mail marketing, recebemos SMS, somos bombardeados de informação. Então, qual é a solução? A solução é o marketing de conteúdo. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem não é... Não, a pergunta é outra. Quem está cansado? Quem está cansado de propagandas o tempo todo? O tempo todo. Quem é bombardeado? Já não aguenta mais aqueles vídeos passando no meio do vídeo do YouTube que você está assistindo lá. O Whindersson Nunes. Você está assistindo lá eu vou continuar com o Whindersson Nunes. E aí, de repente, passa uma propaganda. Quem diz eu aqui embaixo? Quem não aguenta mais o excesso de informação, diz eu aqui embaixo. E aí, pessoal, eu digo para vocês o seguinte. Que
Eu estou cansadíssimo do excesso de informação, do excesso de publicidade online. Mesmo sendo especialista em marketing digital, eu uso o que nós chamamos de Adblock. O que é o Adblock? O Adblock é uma extensão do Google Chrome que bloqueia as propagandas e que impedem que as propagandas não me impactem. Ah, Flávio, como pode um profissional de marketing falar um negócio desse? Sim, porque eu gosto de trabalhar o marketing de conteúdo. E Flávio, como funciona o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo não é fazer jabá. Você não vai falar: compre da minha empresa, a minha empresa é a melhor, a minha empresa tem 50 anos de tradição, a minha empresa fatura 200 milhões por mês. Gente, isso não interessa a ninguém, só interessa a sua empresa. O cliente, ele vai comprar de quem interessa a ele, quem fala com ele. Então, o marketing de conteúdo funciona no seguinte sentido. Você simplesmente entrega conteúdo de qualidade. O conteúdo de qualidade é aquele clichê. Flávio, o que é conteúdo de qualidade? Conteúdo de qualidade é aquele conteúdo que responde às necessidades e dores do seu cliente. Quer um exemplo? Vamos lá. Essa semana eu queria dar um presente diferente para minha madrinha. E aí eu queria dar um pão com um pão de fermentação natural. Uma coisa diferente. E aí eu comecei a ir atrás. Pão de fermentação natural. E aí eu encontrei no Instagram de uma empresa que produzia um conteúdo maravilhoso. Eles mostravam a etapa da fermentação do pão, o pão crescendo, os ingredientes veganos sendo colocados no pão. Eles mostravam que faziam uma embalagem, uma apresentação para o pão totalmente linda, que certamente quando a minha madrinha recebesse, a encantaria. Então eles trabalhavam a imagem, o rótulo nas redes sociais, no Instagram, de forma que seria impossível eu não me encantar pelo produto. E o marketing de conteúdo é isso. Você entrega conteúdo, você ensina o seu cliente, você dá tudo de graça. Você entrega de graça o seu conteúdo. Você entrega de graça o que você faz, os seus benefícios. Você entrega de graça, 0800, tudo de melhor que tem na sua empresa, no seu serviço, no seu produto. E aí o que acontece? A mágica acontece. O cliente vem até você simplesmente porque ele quer, porque ele tomou a decisão de que você é o melhor. E ele também pode te encontrar no Google. Lembra que eu falei das primeiras 20 horas? Como posicionar um site no Google? Da mesma forma que os americanos chegaram no espaço. Eles chegaram no espaço tentando, tendo persistência, publicando no site pelo menos uma vez por semana, publicando na rede social pelo menos uma vez por semana. Flávio, publicando o quê? O que eu devo publicar? Você deve publicar o que o seu cliente quer saber e não o que você quer dizer. Primeiro pesquise quais são as necessidades do seu cliente. Parece outro clichê? Parece que todo mundo fala isso, mas a gente não ouve. A gente simplesmente esquece. Ah, eu vou falar dessa caneca porque eu acho essa caneca linda. Ela é branca e azul. E daí é o que eu acho. Mas e o que o cliente acha? Será que o cliente gosta de branco e azul? Será que o cliente não prefere cor de rosa? Não prefere preto? Não prefere transparente? Então, vamos primeiro, em tempos de mudança, ter muito mais escuta do que fala. Seu pai, sua mãe, seus avós já disseram isso para você em algum momento. Então, a ideia, pessoal, é que no momento de pandemia, nós não devemos forçar uma venda. Nunca. Eu, na verdade, já trabalho assim por muito tempo. Eu não faço anúncio agressivo impactando o cliente em algum momento. Eu simplesmente ofereço o meu conteúdo e quando eu falo dos meus clientes, eu falo dos meus alunos, nas minhas palestras, eu falo o seguinte: ofereça o seu conteúdo, mostre os benefícios, o que ele vai ajudar o seu cliente, qual dificuldade ele vai tirar da frente.
que seu produto, seu serviço, sua empresa faz para ajudar os clientes? Que experiência maravilhosa ele trabalha para encantar o cliente. Quando a gente pensa em experiências maravilhosas, a gente pensa em Disney, né? A Disney, quem já teve a oportunidade de ir para a Disney sabe como existem experiências que te cercam a ponto de você querer voltar sempre, a ponto de você querer levar sua esposa, seus filhos. Então, pessoal, o que eu quis trazer aqui hoje é um pouco dos tempos de mudança, que não só são tempos de mudança em relação à pandemia. Às vezes, o imediatismo não nos deixa enxergar o passado. Nós evoluímos muito durante a história. Se você perguntar para o seu avô, para o seu pai, eles já passaram por coisas muito piores do que nós estamos passando hoje. O isolamento social, ficar em casa, trabalhando em home office, as pessoas tinham medo de bombas caindo na cabeça delas. As pessoas tinham medo do desconhecido. Tudo bem, o que nós passamos hoje é um desconhecido, mas nós temos isso aqui, olha, nós temos um ao outro dentro de ambientes online. Eu me sinto aqui o Tony Stark mudando slides através da tela, coisa que nunca se pensou antes. Então, pensem nisso. Eu vou passar referências, eu vou deixar a PUC, vai passar algumas referências, eu tenho também algumas referências para passar no final dessa live. Eu separei, como eu disse para vocês, eu separei dois livros, eu sei que vocês gostam muito, e separei um podcast e um conteúdo transmídia que vai ao ar no final dessa live. Então fiquem comigo até o final, porque eu vou liberar esse conteúdo apenas para os que estiverem aqui, tá bom? E aí eu vou ver se a PUC me autoriza a deixar essa live no IGTV para que vocês compartilhem. E para quem ainda não chamou os amigos, olha, aqui embaixo tem esse aviãozinho, você pode chamar seus amigos, seus parentes, porque a gente vai abrir para perguntas. Nós temos perguntas, eu tenho a produção da PUC aí, que vai me mandar algumas perguntas. Bianca, você vai me colocar as perguntas aqui no box, ou eu já posso recebê-las através do WhatsApp? Então, fico à disposição de vocês. Pessoal, o marketing de conteúdo é conexão. O marketing de conteúdo é empatia. O marketing de conteúdo é principalmente entregar conteúdo para que o seu cliente ele te encontre e se relacione com você porque ele quer e não porque você está forçando uma venda. E como eu falo de redes sociais e falo de marketing digital e tenho alguns cases posicionados tanto no Instagram quanto no Google, eu digo que existe uma receita muito simples em relação ao marketing de conteúdo. E a receita é o seguinte: você tem que fazer sempre a questão da consistência, de você realizar sempre o conteúdo, de não deixar a peteca cair, é muito mais importante do que inventar uma solução mirabolante, certo? Então, até o final da live eu vou passar referências bibliográficas, eu vou abrir aqui para pergunta, deixa eu ver aqui se tem aqui na caixinha, olha, Bianca, eu tenho uma pergunta ótima aqui, olha, como iniciar o marketing de conteúdo, eu vou começar por essa, tá bom? Porque já como a gente está falando de início, e depois a gente vai para as perguntas que os alunos enviaram hoje o dia inteiro. Então, como iniciar no marketing de conteúdo? Olha só, a primeira coisa, você precisa definir qual é a rede social ou se você vai atuar no Google, no YouTube ou nas redes sociais. Por que eu divido em 3 partes? Google, YouTube e redes sociais. Porque nós temos, nesse tempo de mudança, de confinamento, de isolamento social, nós temos uma questão muito especial, que é a questão do aumento de engajamento e aumento de alcance. Por quê? Porque todo mundo está, ou pelo menos 50% das pessoas estão conectadas a algum dispositivo digital, trabalhando em home office. Então o alcance, a busca do Google, ela multiplicou, ela cresceu 200%.
O engajamento no Instagram aqui cresceu 300%. E eu agradeço a cada um de vocês. Nós batemos aqui quase os 405 pessoas ao vivo. E eu sei que nós estamos competindo aí com cantores, com Raça Negra, com Ivete Sangalo. E vocês aqui, 400, estão buscando conhecimento, estão preocupados com o conteúdo. Eu agradeço imensamente a presença de todos, tá bom? Muito obrigado. Então, respondendo o nosso amigo Piscicli Silva, desculpa se eu errei seu nome, nós devemos começar escolhendo em qual rede iremos atuar. Esse é o primeiro passo. Em qual rede iremos atuar. Depois disso, que você sabe em qual rede o seu público se encontra, é o LinkedIn, é o Instagram, é o TikTok, você vai começar a publicar conteúdo toda semana de forma religiosa. Toda semana. Você não vai deixar uma semana de publicar. Ah, Flávio, mas eu publico toda semana e não tenho... só tenho 10 likes, só tenho 5 likes. Não se importe com isso. Eu comecei no YouTube no ano passado e meu canal tá fazendo assim, de pouquinho. Tenho apenas 4.000 inscritos, mas toda semana, desde o ano passado, eu publico lá conteúdo todas as semanas, conteúdo gratuito. O que é conteúdo gratuito? Marketing de conteúdo, onde as pessoas elas assistem o conteúdo e se vocês quiserem conhecer meu canal, vocês vão ver que lá não tem nenhum jabá, então compra aqui, então se inscreve, não, nada. Conteúdo gratuito, simplesmente para que as pessoas fomentem esse conteúdo e levem ele para frente. Então a primeira coisa é postar um conteúdo por semana de forma religiosa. Flávio, até quando? Para sempre. Para sempre. Se você acompanhar o meu trabalho no Google, o trabalho de todos os meus clientes no Google, vocês vão perceber que toda semana tem conteúdo no blog, no site, certo? Vamos para mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Olha que pergunta linda. Dá para fazer marketing de conteúdo no Google? Dá para fazer marketing de conteúdo no Google e é uma forma maravilhosa que nós chamamos de SEO. SEO nada mais é do que posicionar o seu site no topo do Google sem pagar anúncio para o Google. De forma relevante, de forma gratuita. Flávio, como nós posicionamos um site no topo do Google? Número 1, publicando conteúdo todas as semanas. Número 2, o conteúdo tem que conter palavras-chave. O que é palavra-chave, Flávio? Palavras que definam o seu negócio. Ah, Flávio, meu negócio é bolo de chocolate. Ótimo. Toda a semana você vai criar um conteúdo falando sobre bolo de chocolate. Ah, Flávio, mas não fica cansativo? Calma. Nada de imediatismo. Vamos nos acalmar. Respira fundo. Você vai postar conteúdo todo dia, toda semana. Vai ter palavra-chave no seu conteúdo. E aí você vai criar raízes no Google. Essa é a ideia. Quando você posta bolo de chocolate orgânico, receita de bolo de chocolate fácil, bolo de chocolate em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o melhor bolo de chocolate do Brasil, o bolo de chocolate mais gostoso, o que vai acontecer? O Google vai começar a olhar para o seu site e falar, opa, esse cara aqui realmente está querendo subir bolo de chocolate. E aí a mágica, em questão de 3, 4 meses, a mágica vai acontecer. Você vai começar a criar raízes no Google. Criar raízes, o que a gente chama de autoridade digital. Isso aconteceu comigo. Inclusive a palavra autoridade digital, eu tô lá no topo. Lá no topo para essa palavra, autoridade digital. Então é assim que você faz. E o primeiro ponto, postar conteúdo toda semana. Todo conteúdo tem que ter no título, a palavra-chave, certo? E o terceiro é divulgar o seu conteúdo em uma rede social. Qualquer rede social, Flávio? Qualquer uma. Você pega o link desse conteúdo e publica o seu conteúdo nessa rede social. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, qualquer rede social. Por que, Flávio? Por que eu tenho que divulgar? Porque você vai gerar os tão sonhados sinais sociais. O que são sinais sociais? São as redes sociais
mandando relevância para o seu conteúdo. E aí, gente, a mágica acontece. Fica lindo demais. Certo? Obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima, que nós estamos com 10 minutos. Meu Deus, passou voando. Deixa eu ver. Olha só que pergunta legal. Existe marketing de conteúdo pessoal? Com certeza. Olha que pergunta linda. Muito obrigado por essa pergunta. O marketing de conteúdo pessoal, você pode trabalhar, por exemplo, em uma live como essa. Trazer um conteúdo diferente. Trazer um conteúdo único. Um conteúdo que as pessoas nunca viram. Então, o marketing de conteúdo pessoal é você tentar trazer um conteúdo que não venha através simplesmente fazendo jabá, trazendo dados técnicos, trazendo informações que não gerem engajamento com as pessoas. E aí, em relação ao marketing de conteúdo pessoal, eu trago um livro muito interessante também, vou falar desse livro daqui a pouco, que é o livro, eu tenho até ele aqui, eu vou falar das referências, mas é um livro que chama Como Conquistar Clientes e Fechar Negócios, do Robert Dickman. Se eu não me engano, a Bianca vai me confirmar, mas nós teremos um card com as minhas referências bibliográficas no Stories, certo? Para que vocês peguem essas referências. E esse livro, Como Conquistar Clientes e Fechar Negócios, do Robert Dickman, é um livro maravilhoso, porque ele fala de como você pode contar histórias, como eu contei a minha história sobre a corrida espacial, como nós chegamos até aqui, o marketing de conteúdo mudando o tempo todo. Você pode utilizar isso, e esse livro é uma referência. Histórias impactam a audiência de forma diferente. Existe um psicólogo cognitivo chamado Jeremy Brunner, e ele diz o seguinte, que histórias, elas ficam na mente, elas conectam as pessoas 22 vezes mais do que qualquer tipo de outra coisa. Dados estatísticos, piada, momentos que você às vezes acaba esquecendo quando você conta alguma coisa através de narrativas, de histórias. Você fixa o que você está falando na cabeça das pessoas 22 vezes mais. Talvez muitos de vocês durante a semana ficarão lembrando dos russos, dos americanos, das bombas caindo, do Elon Musk que mandou a primeira nave para o espaço. E tem mais, olha só que interessante. O Elon Musk, ele mandou as naves particulares para o espaço porque ele vai colocar em órbita 500 satélites de internet com alta velocidade e preço baixíssimo. Essa é a ideia mirabolante dele. Ele mandou a SpaceX para o espaço para distribuir satélite e cobrar a internet super rápida e por um preço baratíssimo. Olha que ideia, realmente o cara quer se tornar trilionário. Agora vamos para a pergunta da Bianca da PUC, ó. Olha, foi uma pergunta que eu vi aí também. Bianca, como escolher os melhores canais para desenvolver o marketing de conteúdo? Eu acredito que essa pergunta é uma pergunta maravilhosa. Como escolher os melhores canais para desenvolver o marketing de conteúdo? Olha, eu sou, Bianca, apológico do Google. E eu não escondo de ninguém. Por que eu digo isso? Porque as redes sociais, elas vão e vêm. Quem aqui se lembra do Orkut? Mandava scrap, depoimento. Quem se lembra do Orkut, comenta aqui embaixo, eu. E aí, o Orkut, do dia para noite, ele simplesmente foi descontinuado. Ficamos sem Orkut. Quem aqui se lembra do MSN Messenger? Comenta eu aqui embaixo também. De um dia para noite, você recebeu um e-mail no seu Hotmail falando assim: amanhã o MSN será descontinuado. Continuaremos trabalhando através do Hotmail. A gente falou, meu Deus, como é que a gente vai se comunicar com o pessoal? Vai acabar, acabou o MSN, acabou o Orkut. Então, Bianca, PUC, queridos alunos, redes sociais vão e vêm. Ninguém garante que daqui 10 anos teremos Facebook, teremos Instagram, teremos TikTok. Ninguém garante. Eu não posso garantir. Ainda mais como falamos de espionagem, monitoramento de dados, vazamento de dados.
falamos das eleições americanas, Cambridge Analytica interferido nas eleições americanas. Então, prestem atenção. Qual é o melhor canal para construir marketing de conteúdo e autoridade? O seu próprio site. Porque o seu próprio site, o seu domínio, www.pucrsonline.com.br é seu. O meu site, flaviomuniz.com.br, é meu. Ninguém tira de mim. Ninguém tira, ele é meu. Agora, as redes sociais pertencem ao Mark Zuckerberg, pertencem aos donos do TikTok. O Telegram, ele é russo. Estávamos falando sobre isso. Para quem não sabia, o Telegram é russo. É de 2 russos que lançaram o Telegram. E ele é extremamente censurado na própria Rússia. Vira e mexe, ele cai, como acontece com o WhatsApp aqui. Então, queridos alunos, é o seguinte. Eu gostaria de reiterar. Espero que vocês tenham gostado do papo. Foi um prazer, a hora passou aqui voando. Eu vou falar aqui a referência bibliográfica dessa aula. Eu tenho quatro referências. Eu tenho aqui o livro Como Conquistar Clientes e Fechar Negócios, sobre histórias, que é sensacional. É um livro muito legal para vocês lerem ainda na quarentena, do Robert Dickman. Eu tenho o livro em inglês The First 20 Hours, How to Learn Anything Fast, ou As Primeiras 20 Horas, do Josh Kaufman, para que vocês apliquem todo o conteúdo de marketing de conteúdo ou qualquer coisa que vocês queiram desempenhar de nova habilidade. Esse conteúdo do Josh Kaufman, eu sei que tem muitas pessoas que ainda não têm tanta familiaridade com o inglês. Eu tenho um podcast que chama As Primeiras 20 Horas, que é um podcast que você encontra no Spotify, no Deezer, e você encontra também a versão gratuita no YouTube. As Primeiras 20 Horas, podcast, resumo cast. Você vai aprender como aplica as 20 horas. E tem um livro também do nosso professor aqui, do MBA em Marketing, Branding and Growth, que eu sou professor também desse MBA maravilhoso. Livro do Daniel Kahneman, Nobel em Economia. O livro do Daniel Kahneman é o Rápido Devagar. É um livro sensacional que trata da mente humana, como você pode impactar pessoas, clientes, de forma muito mais estratégica. Daniel Kahneman. E para vocês, 430, 420 pessoas que ficaram até aqui, eu tenho um conteúdo extra, que eu chamo de transmídia. Esse conteúdo se chama Marketing de Conteúdo. Marketing de Conteúdo, dicas que funcionam sempre. Marketing de Conteúdo, dicas que funcionam sempre. Ele estará disponível no meu canal do YouTube. Se você colocar no YouTube Flávio Muniz, Marketing de Conteúdo, dicas que funcionam sempre, ele estará disponível às 8 horas, exatamente aqui, ó. Quando acabar a sua live aqui, esse conteúdo vai ao ar no meu canal do YouTube, Marketing de Conteúdo que funciona sempre. Se você veio da PUC, deixa lá nos comentários, eu vim da PUC. E olha só que legal, por que ele é um conteúdo transmídia? Porque quem assistiu essa aula aqui, o link dessa aula vai estar na descrição do meu vídeo do YouTube, que complementa essa aula e dá novas dicas sobre marketing de conteúdo. E o link da PUC também vai fazer um transmídia, como se fosse um ciclo. Vocês lembram da Manu Gavassi no BBB? Quando ela estava lá confinada no BBB, Pyong Lee, e as redes sociais, o Instagram deles começava a postar conteúdo, e você falava, caramba, os caras estão confinados, como é que eles estão postando conteúdo? Conteúdo transmídia. E isso vai acontecer hoje também, aqui nessa aula, não poderia ser diferente. Preparei um conteúdo especial para todos vocês. Eu fico muito honrado, eu agradeço a PUC, eu agradeço a todos vocês que participaram. Foi um imenso prazer estar com vocês aqui. Eu desejo a todos vocês muita saúde, a todos vocês, a todos os familiares de vocês, que vocês fiquem muito bem, que possamos nos encontrar no MBA da PUC, MBA Marketing, Branding e Growth, no qual sou professor. É uma honra inestimável. Bianca, um beijo para você, obrigado pelo suporte hoje o dia inteiro, o carinho. Eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo que a Bianca acabou de me avisar, ele vai para o IGTV. Então ele vai ficar disponível para vocês no IGTV. Compartilhem com amigos para conhecer o trabalho da PUC,
para conhecer essa universidade maravilhosa, para conhecer o trabalho, essas lives. Toda terça-feira tem live aqui, gente. Então, marque um amigo. Faça isso. Quando essa live for para a IGTV, fala assim, gente, eu vi um conteúdo lá sobre marketing de conteúdo lá na PUC, que, putz, foi demais. E aí, marque um amigo nos comentários no IGTV, compartilhe com uma pessoa que tem uma empresa, que tem uma pequena empresa, que está começando agora no marketing digital. Ela vai ficar muito agradecida desse conteúdo. E não se esqueça que lá no meu canal do YouTube tem mais conteúdo. A continuação dessa aula está lá no meu canal do YouTube e nós vamos também compartilhar no IGTV para que todas as pessoas possam assistir. Eu que agradeço imensamente o carinho de todos vocês, as mensagens que vocês mandaram. Me desculpo também por não ter respondido todas as mensagens. Deixo todos os meus canais abertos. A PUC também está à disposição para me mandar perguntas. Estou sempre à disposição para compartilhar conteúdo com vocês, tá bom? Muito obrigado de coração e daqui a pouco essa aula estará disponível eternamente no IGTV. Não se esqueçam de compartilhar com amigos. Lembra daquela pessoa que está criando uma startup, que tem uma ideia maravilhosa. Você mesmo que está criando um super projeto, marketing de conteúdo, e todas essas referências que eu passei aqui podem ajudar e muito nesses projetos. Desejo uma ótima noite a todos. Fico imensamente contente com a oportunidade e agradeço demais o carinho de todos, as perguntas, e nos vemos com certeza no momento sem pandemia ou no curso online também, tá bom? Um grande abraço e saúde a todos vocês. Tchau, tchau!